O meu nome é Raymond de Souza, eu sou brasileiro de nascimento, cidadão australiano, residente nos Estados Unidos. Eu trabalho com um grupo católico chamado Human Life International, Vida Humana Internacional. Um grupo formado nos Estados Unidos para defender a cultura da vida, o Evangelho da vida. Hoje, esse grupo existe e tem seus afiliados em mais de 100 países do mundo. O objetivo dessa organização é de cooperar com a igreja a fim de educar as pessoas sobre a realidade trágica da cultura da morte. O Papa João Paulo II escreveu uma carta encíclica chamada Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, que para nós é como uma constituição, um estatuto. Naquele documento, o Santo Padre explica com clareza única não só a origem da cultura da vida, mas especialmente as consequências não só a origem da cultura da morte, mas as consequências que ela traz para os países do mundo. Eu vou falar dessa encíclica um pouco mais tarde. Quero começar com outro tema. O Papa Bento XVI, ou melhor, o cardeal Joseph Ratzinger, que hoje é o Papa Bento XVI, quando ele pregou um sermão no conclave que o elegeu Papa, ele disse uma coisa assim, que hoje em dia a ditadura do relativismo está a confrontar o mundo. Ditadura do relativismo. Ora, parece uma contradição. Quando a gente fala assim em ditadura, a gente pensa num grupo pequeno de pessoas impondo sua vontade sobre a maioria. Mas quando se diz relativismo, quer dizer que cada um pensa o que quer, cada um faz o que quer, tudo é relativo. Mas não há contradição. Hoje em dia, a mídia e os governos do mundo ocidental impõem sobre as pessoas essa mentalidade relativista. Exemplo, é muito comum hoje em dia nos Estados Unidos, onde eu vivo, a pessoa dizer assim, o senhor é contra o aborto? Eu respeito a sua opinião, eu sou a favor. Não queira impor a sua moral sobre mim. O senhor tem a sua moral e eu tenho a minha. Isso se chama relativismo. E muito bom católico não sabe responder. Fica embasbacado. E agora? O que é que eu vou fazer? Ele diz então, o senhor é contra a pornografia? Tá bem, seja. Eu sou a favor. O senhor não quer comprar material pornográfico? Não compre. Eu quero, eu compro. Tudo é relativo. O outro fala, o senhor é contra a prostituição? Tá bom, seja contra. Eu sou a favor. Ora, muita gente boa não sabe responder a isso. Por quê? Porque as pessoas que promovem essa mentalidade relativista, eles selecionam um aspecto só da realidade. Vamos trocar as palavras. Vamos falar em roubo. O senhor é contra o roubo? Eu sou a favor. O senhor não quer roubar, não roube. Eu quero roubar, eu roubo. Cada um tem a sua moral. Não funciona não, né? Ninguém acredita nisso. O senhor é contra o assassinato? Eu sou a favor. O senhor não quer matar ninguém? Não mate. Se o senhor quiser matar, eu mato. Não imponha sobre mim a sua moral. Vê que não funciona. Ou estupro, ou o que seja. Ora, por que no caso do roubo, do assassinato, do estupro, não é direito, não é correto, cada um ter a sua moral? Porque há uma vítima inocente que sofre. A minha escolha faz mal a uma vítima. No caso do aborto, do assassinato, do estupro, o assassino, ou o estuprador, ou o aborteiro, está castigando uma pessoa inocente. Portanto, não é direito. É anarquia querer pensar que se pode fazer as coisas assim. Ora, diz o cardeal Ratzinger que essa é a mentalidade do nosso século. E que a igreja precisa de um credo, de uma catequese bem clara, segundo o credo da igreja. Hoje em dia já não é mais suficiente eu ser católico, de ir para a missa e rezar o texto em casa e fazer o básico. Hoje em dia não é mais suficiente. É preciso muito mais do que isso. Por quê? Ele usou uma palavra quando ele dirigiu-se aos bispos da Alemanha em 2005, no Dia Mundial da Juventude.
E ele falou assim: hoje em dia o relativismo, a mesma palavra, está tomando conta da nossa cultura, e especialmente a descristianização está tendo lugar. Descristianização, quer dizer, quando os governos, os congressos, os parlamentos, a mídia retira tudo que é de cristão, que sobra nas instituições, nas leis, na economia, na política, tira tudo. E eles impõem a vontade deles. Ora, quem usou essa palavra pela primeira vez foi o Papa Pio XI, em 1937, quando ele escreveu uma carta encíclica chamada Divini Redemptoris, condenando os erros do comunismo. E outra carta chamada Firmíssima Constância, quando ele protestou contra os abusos cometidos no México contra a igreja pelo governo comunista mexicano. Ora, hoje em dia, o Santo Padre Bento XVI fala a mesma palavra, descristianização. O que é isso? Vamos, gente, analisar esse problema. Para conhecer bem a solução, é preciso primeiro conhecer bem o problema. Pio XII, 1953, ele fez uma alocução aos homens da Ação Católica na Itália. Ele disse assim: o perigo que ameaça a humanidade é uma economia sem Deus, leis sem Deus e política sem Deus. Veja bem, ele não falou que era falta de catecismo na igreja. Não. Economia sem Deus, leis sem Deus, política sem Deus. Vamos ver alguns exemplos. Eu posso testemunhar que nos meus últimos 30 anos que tenho trabalhado nessa pastoral, nesse trabalho, eu tenho tido experiência disso. Na Europa Unida, hoje em dia, vocês sabem que os países europeus perderam a soberania. Não são mais soberanos. Hoje em dia, quem mora na Itália pode viver na França, pode viver onde quer que queira ir, não tem mais fronteira. É como se fossem estados do Brasil. Não há mais soberania. Eles renunciaram à soberania deles. Ora, hoje em dia, na Europa Unida, ou assim chamada Europa Unida, fazendeiros são pagos para colher trigo, safras de trigo. Outros fazendeiros são pagos para queimar a safra de trigo, para manter o mesmo preço. Ora, isso se chama uma economia sem Deus, em que o bem da humanidade não conta, o bem comum não conta. O que conta é lucro. Então, se tem lugares da Europa em que eles passam dificuldades porque queimou a safra para poder exportar para outro local. Segundo exemplo, hoje em dia é muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, são milhares de companhias, de indústrias que fecham as fábricas deles no mundo ocidental, aumenta o número de desemprego, gente desempregada, porque manda todo mundo embora, e transfere a fábrica para a China comunista, onde eles podem explorar trabalho escravo, trabalho de prisão, sem as mínimas garantias e condições de vida, onde tem os direitos humanos não existem, a Igreja Católica é proibida. Por quê? Dá dinheiro e as pessoas fazem os bens, os objetos que vendem mais baratos, barato em preço e também em qualidade. Isso se chama uma economia sem Deus. Ou, por exemplo, que temos também aqui no Brasil, já em muitos lugares, quando se começou a fazer comércio dia de domingo. Muitos de nós, meus amigos católicos, nos damos ao luxo de comprar coisa, fazer feira e o supermercado dia de domingo. Por quê? Porque está aberto. Ora, a gente se esquece, não só que é um terceiro mandamento, mas também o seguinte: quando nós vamos comprar coisa no domingo, nós estamos obrigando as pessoas, os funcionários, a trabalhar no domingo também. Se não tivéssemos ido lá no domingo, a loja teria fechado, porque se não tem cliente, fecha, manda o pessoal para casa, vai à missa, vai à igreja, fica com a família, vai passear. Já viu como a economia sem Deus engana todo mundo? A gente se habitua com isso. Em casa, na América do Norte, a minha família e meus amigos, procuramos até encher o tanque de gasolina no sábado ou na segunda-feira, não no domingo. Não faz nenhuma diferença, porque somos muito poucos fazendo isso. Mas diante de Deus, a gente procura fazer essa diferença. Se chama economia sem Deus. Exemplo de também outro, quando eu estava na Nova Zelândia, houve um encontro de chefe de Estado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 92. E um senhor que representava o governo neozelandês veio ao Brasil. Chegando aqui,
Antes de vir para cá, ele fez um discurso na prefeitura da capital, chamada Wellington, e ele disse assim, eu vou para o Brasil representando nossa nação, que é um país que tem uma população de 3,8 milhões de unidades de consumo. Não pessoas, não gente, unidades de consumo. Isso é uma visão materialista da economia. Ora, isso é uma aplicação do marxismo. Karl Marx escreveu que a economia é a força motriz da sociedade. Tudo que vale é só a economia, todo o resto tem papel secundário. Isso se chama ateísmo prático. E que o Papa Pio XII alertou já em 53. Vejamos, política sem Deus. Um exemplo mais simples é quando eu estava na Nova Zelândia, havia eleições locais e havia lá 5 candidatos para aquela zona eleitoral. Então o sujeito estava lá falando e eu perguntei para ele, o senhor é o nosso representante na Câmara dos Deputados? Ele falou, pois é, sou eu. O senhor fala em nosso nome lá? Eu falei, pois é, eu sou o senhor, vocês votam para mim, eu sou o seu representante. Eu falei, tá bom. Diga uma coisa, quantas vezes o senhor fez uma enquete aqui na zona que a gente vive para perguntar o que a gente pensa sobre alguma coisa? Para poder nos representar? Ele disse, como? Às vezes político, cabeça meio dura, vamos explicar de novo. O senhor nos representa, não é isso? Ele disse, é. Mas o senhor não pode nos representar sem saber o que a gente pensa, o que a maioria do povo pensa. Então, por exemplo, questão nuclear ou aborto, coisas assim, o senhor nunca perguntou o que a gente pensa. Como é que o senhor pode nos representar? Aí ele sorriu assim, com um sorrisinho insolente, e disse assim, olha meu amigo, eu sou membro do partido tal, e eu voto segundo manda o partido. Então, senhor, nesse caso, o senhor não me representa, o senhor representa o partido diante da gente. O que a gente faz é lhe dar o voto, o senhor é eleito, quando chega lá faz o que o senhor quer. O que o seu partido lhe manda, o senhor é um escravo do partido. Por que nunca nos pergunta o que a gente pensa? Ele falou assim, você tem um conceito interessante. Eu falei, pois é, isso chama democracia. Democracia é isso. Quando você pergunta o que o povo quer e vai ver a maioria, isso é que é democracia. Mas hoje em dia, meus amigos, nós estamos numa situação, no mundo inteiro, praticamente, vejam bem, nós elegemos nossos próprios ditadores. Nós elegemos nossos próprios ditadores. Acabo de ver no Brasil, para o meu escândalo, esse direitos humanos que está vindo agora do presidente Lula, que se aquilo passar, vai destruir o que resta de cristianismo nesse país. É o casamento homossexual, é a prostituição, meu Deus do céu, é tudo. E não nos pode ser contra. Isso é a descristianização do Brasil, é galopante. Não é mais gradual como antigamente, não, é galopante. Quando eu li, veja bem, eu estou aqui só há poucos dias e volto na semana que vem. Eu ouço muito pouco falar do Brasil nos Estados Unidos. Mas o que eu ouço dizer, que no começo eu não quis acreditar. Não quis acreditar. Agora, pelo que eu vi, é verdade. Parece que é. Que a candidata indicada pelo presidente da República, se aquilo for verdade, que ela era uma assaltante de banco, terrorista e assassina, se isso for verdade, que eu não sei, eu não posso provar, se isso é assim mesmo, o que é que houve com o Brasil? É loucura, é insanidade uma pessoa desse jeito representar um país que tem a população católica maior do mundo. Isso se chama política sem Deus. Vamos ver agora as leis sem Deus de que falava Pio XII. Como vocês estão vendo, eu estou citando aqui fatos. Não estou dando minha opinião, estou citando fatos. O que são as leis sem Deus? É quando o corpo legislativo de um país aprova leis que vão contra a lei natural. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje em dia, desde 73, existe aborto completo. Pode-se abortar uma criança até os 9 meses de gestação. Criança perfeita. Não é uma criança anencefálica, nada disso não. Criança perfeita. Se quiser abortar, aborta e fica por isso mesmo. Porque eles dizem que, segundo a lei americana, a criança, para ser uma pessoa, para ter direitos humanos, tem que estar fora do corpo da mãe e respirando ar. Quem que inventou essa lei? Um imbecil qualquer na Corte Suprema Americana. Bem, acontece que se uma mulher, digamos, está grávida, e o marido ou o namorado tem uma briga com ela, e faz mal a ela, bate nela, e ela perde a criança, ela pode processar o marido como assassina.
E ele vai preso mesmo. Mas se ela resolver abortar, não tem problema. Mas espera um pouquinho. Então o ser humano conta pela opinião dos outros? É o Hitler que pensava assim? Adolf Hitler pensava assim. Que para ser alemão tem que ser desejado. Judeu não conta. Então matou 6 milhões. A ideia é a seguinte: uma vez que é legal, que o governo aprovou, aí tá bom. Eu me lembro quando houve aquela revolta de estudantes na China, em Beijing, e havia uns centenas de estudantes na rua, e o governo mandou metralhar os estudantes. E morreu um monte de gente. Arrasaram com o pedido de democracia. No 10º aniversário daquele massacre, a embaixadora da China na Nova Zelândia foi desafiada pela imprensa, e ela disse assim: não, senhor, o que o exército fez contra aqueles estudantes, contra revolucionários, foi inteiramente feito segundo a lei. E daí? Só porque é legal, quer dizer que é bom? Então o governo agora brinca de Deus? Isso se chama leis sem Deus. Em que os governos são seres humanos como vocês e eu. Se reúnem numa sala lá em Brasília, a gente paga o salário deles, e eles resolvem o que é o bem e o que é o mal. Não é a lei natural, não são os 10 mandamentos, não é o evangelho, é a opinião deles. Isso se chama ditadura. E eles reclamam da antiga ditadura dos militares, que comparado com essa jossa que está aí, foi imensamente melhor. Pelo menos tinha ordem no país. Não quero dizer que foi uma coisa boa, que eu estou comparando uma coisa com outra. Ora, leis sem Deus. Mais exemplos. Eu estive em Portugal em fevereiro de 2007. Houve aquele referendo em Portugal. Portugal foi o único país do mundo em que o governo perguntou ao povo se queriam aceitar o aborto. Primeiros 10 meses, 10 semanas de gravidez. O governo foi muito cuidadoso, porque Portugal é um país católico, poxa vida, Nossa Senhora de Fátima e tudo mais. Né? Aqui no Brasil, o Lula quer impor o aborto e fica por isso mesmo. Né? Mas em Portugal foi o único país do mundo em que perguntaram ao povo. Eu estive lá, em nome do nosso movimento, falei na televisão, falei na rádio, fiz palestra em paróquias, fiz o que pude. Quando veio o dia do referendo, eu fiquei pasmo de ver o resultado. Ouçam bem, 52% dos portugueses nem sequer foram votar. Estão pouco ligando. 52%, mais da metade. E dos que foram votar, 48%, 53% disseram sim. Ora, cabe a nós agora, da Igreja de Portugal e do Brasil, fazer um exame de consciência. Nós estamos ensinando ao povo o Evangelho por inteiro, ou só os aspectos externos do Evangelho? A missa, o terço, a procissão, etc. Que tal a formação moral? Nosso Senhor diz que para se obter a vida eterna, é preciso cumprir os mandamentos. Não se vai ao céu só com boa vontade. Não se encontra felicidade só porque a gente quer. É preciso pôr obras, boas obras, segundo a lei de Deus. Então vejam bem, política sem Deus, leis sem Deus, economia sem Deus. Isso se chama descristianização. Se vocês acham que a questão do aborto é sério, ouviram falar... eu posso contar isso aqui. Ouviram falar do chamado aborto de nascimento parcial? O presidente Clinton aprovou esse tipo de aborto. O presidente Bush proibiu. O Barack Obama reaprovou. É o seguinte: pela lei americana, como eu expliquei antes, a criança no ventre materno até 9 meses, até na hora de nascer, não é um cidadão americano, não é um ser humano. É qualquer coisa, ninguém sabe o que é. Ora, o que eles fazem? Às vezes, quando a mulher vai abortar aos 9 meses, ou aos 8 meses, ela começa a sentir as dores do parto. Que é então que faz o médico. Eu nunca pensei que um dia seres humanos fossem capazes de uma tal crueldade. Eles manipulam, é preciso saber disso, viu? Eles manipulam com as mãos o bebê no ventre materno para que ele nasça com os pés primeiro. Porque pela lei americana, ele tem que respirar o ar. Tem que estar com a cabeça fora da mãe.
para poder ser um cidadão. A criança nasce e o médico ajuda a criança a nascer. Com as mãos dele, puxa a criança para fora do corpo da mãe. Quando só fica a cabeça dentro, põe uma tesoura na nuca e abre a nuca e suga o cérebro fora com um tubo. Aí depois ele puxa a criança e fala assim: nasceu anencefálica, nasceu sem cérebro. Isso é uma coisa que nem os nazistas fizeram. É de uma crueldade, mas assim, sem nome. E esse sem vergonha, que agora é o presidente dos Estados Unidos, aprova. Tem problema. Pela lei americana, se uma criança sobreviver a um aborto, que às vezes acontece, uma criança sobrevive ao aborto, nasce, e o que vai fazer agora? Pela lei americana, tem que cuidar daquela criança. Só houve um senador nos Estados Unidos, chamado Barack Obama, que disse: não, já que a intenção era de abortar, deixa de lado, deixa morrer. Isso se chama a cultura da morte. Isso é a cultura da morte. E essa gente governa nossos países. Nós votamos nessa gente. João Paulo II escreveu o Evangelho da Vida. E ele descreve que há 3 estágios da cultura da morte. Primeiro, a contracepção. Segundo, o aborto. Terceiro, a eutanásia. A contracepção, aborto, eutanásia. O aborto é uma guerra dos pais contra os próprios filhos. A eutanásia é uma guerra dos filhos contra os pais, que matam os velhos. E a contracepção, que limita a natalidade a tal ponto que a humanidade não cresce mais nos países cristãos, é uma guerra de um povo contra si mesmo. Por quê? Para que uma população cresça, não. Para que uma população se mantenha do mesmo nível, com o mesmo número de pessoas, cada casal, ou cada mulher, deve ter 2,1 filhos. Isso não quer dizer ter 2 crianças e um pedaço de outra, não. Não quer dizer isso, não. Quer dizer o seguinte: digamos, tomemos 10 casais. 9 tem 2 filhos, só 2. O 10º tem 3, em caso de necessidade. Aí nós temos o quê? A população que se mantém do mesmo número. Hoje em dia, não existe um país do mundo cristão, exceto a Polônia, cuja população se refaz. Não existe. Os Estados Unidos está a 2,07, um pouquinho abaixo, 2,1. O Canadá é 1,5. A Itália, país católico, é 1,3. A Espanha é o pior, 1,1. Sabe o que isso quer dizer na prática? No fim desse século, 21, os povos que nós conhecemos como sendo europeus, os ingleses, franceses, italianos, serão minorias étnicas em seus próprios países, países islâmicos, países muçulmanos. Porque se não nasce gente suficiente, não tem gente para trabalhar e pagar imposto. Não tem bolsa gratuita mais. A Grécia já se quebrou. O país agora está passando por um aperto financeiro terrível, porque não tem gente jovem para trabalhar. Ninguém nasce. Tem pouca gente que nasce. Eles têm 1,2, 1,3 de nascimentos. Chega um ponto, o pessoal velho vai envelhecendo, e quem vai sustentar essa gente? Aí entra a eutanásia. Se livra deles. Não paga imposto, ocupando cama, comendo de graça, não produz mais. Hoje em dia, na Holanda, pessoas de idade que precisam ir a um hospital preferem sair da Holanda e ir para a Bélgica, Luxemburgo ou França. Por quê? Porque na Holanda é segundo a lei, o médico se achar que o senhor não é mais viável, ele dá uma injeção letal e o senhor morre no seu sono. Isso é legal. O médico decide quem vive ou quem morre. É evidente? Pensa um pouco. Veja a coerência da cultura da morte. Se não nasce gente em número suficiente para trabalhar e pagar imposto, o pessoal fica envelhecendo, se livra deles também. Ora, resultado, tem que ter gente para trabalhar. O que é que eles fazem? Eles importam mão de obra. Da onde? Dos países muçulmanos, do Islã. Agora vem a história interessante, que nunca pensamos que isso aconteceria.
Eu estive na Inglaterra tem uns 4 anos com a minha esposa, fazendo palestras em Londres, e eu vi essa história que eu repito sempre. O mullah é uma espécie de padre, digamos, um clérigo muçulmano, conversando com um padre anglicano. E o mullah disse para o cristão: você sabe, no fim desse século, todas as grandes catedrais da Europa serão mesquitas nossas. Por quê? Porque vocês não têm filhos e nós temos. O que vai fazer? Não pode negar. Quem nasce na Inglaterra é inglês. Quem nasce na França é francês. Hoje em dia, já há 15% do povo francês se declaram muçulmanos. Eu estive lá trabalhando na França durante um ano, em 2005. E eu vi esse lema dos muçulmanos franceses: pelo ventre de nossas mulheres, nós vamos conquistar a Europa. Vão mesmo? Vão mesmo. Aquele ditador da Líbia, Anwar Gaddafi, ele diz aos árabes: não destruam os edifícios, não joguem bombas, nós queremos usar esses edifícios, nós mesmos. Ora, minha gente, nos anos 60, quando a pílula contraceptiva, quando a camisinha e todo tipo de meios de contracepção foram inventados, foi proclamada a libertação da humanidade. Agora a gente pode viver como quiser, ter a vida sexual que quiser, sem problemas. Ademais, nos prometeram, se praticarmos a contracepção, o aborto vai ser uma coisa do passado, porque se ninguém concebe, não tem o que abortar. Portanto, quanto mais se promove a contracepção, menos aborto acontece. É assim? Não. Quanto mais se promove a contracepção, mais aborto se passa. Então, foi uma mentira. Curioso. Veja que coisa histórica. Aquilo que prometeu a contracepção, que prometeu liberdade e felicidade para todo mundo, hoje em dia está destruindo a nossa civilização. Não tem gente suficiente. Quem diz que o mundo tem gente demais é um imbecil, desculpa a palavra, é um idiota, não sabe o que está falando. Basta ver nos países europeus, o número assim, vai nas ruas, não encontra criança. Gente velha e adulto, seus 40, 50 anos, na melhor das hipóteses. Ora, já disse o secretário do Santo Padre, ele chama-se Padre Georg Genswein, que é um padre alemão, secretário particular do Papa Bento XVI. Ele alertou a comunidade europeia sobre o perigo da islamização cultural. Sabe que só que é um vácuo? Vácuo que não tem nada. Vácuo não existe na natureza. Quando tira alguma coisa, outra coisa ocupa o lugar. Quando se retira uma cultura e uma religião de um povo, nesse caso a cultura cristã e o cristianismo, outra cultura e outra religião tomam o seu lugar. Nesse caso, o Islão. Pura e simplesmente. Disse João Paulo II na Evangelium Vitae. Esses são os 3 estágios da cultura da morte: a contracepção, o aborto, a eutanásia. Eu acrescento uma outra, que é o assim chamado união homossexual. No meu tempo de criança, nos antigos, lá no século passado, se alguém sugerisse isso, que haveria um dia que no meu país, no Brasil, alguém iria sugerir que homem casasse com homem e mulher com mulher, eu dava risada. Isso é bom demais, é uma piada. Hoje se fala disso e muita gente entre nós fica: ih, rapaz, pois é, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer o que deve fazer e o que não deve fazer? Ora, quando eu tomo essa atitude, eu estou favorecendo a anarquia. Hoje nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, que é um estado de maioria católica, veja bem, o grosso dos deputados lá são católicos, eles votaram pela lei que permite homossexuais se casar. E são católicos. Por quê? Por causa do relativismo. E tem muito católico assim hoje em dia. Ora,
a sua vida é tua, faz o que você quer, eu faço com a minha. Só que chega um tempo em que os que fazem o mal não vão permitir que nós façamos o bem. Hoje acontece, e sabe onde? No Canadá. Eu estive lá o ano passado, entrando em contato com os canadenses franceses em Montreal, para revitalizar o movimento Provida. E hoje em dia no Canadá, se algum canadense criticar o homossexualismo, ele vai preso. Não pode. Pode criticar a igreja católica quanto quiser. Pode atacar a igreja, pode blasfemar, pode pintar os fetos sobre os canecos. É liberdade de expressão. Mas não pode criticar os homossexuais. Portanto, eles pediram liberdade. E quando receberam liberdade, tiraram a nossa. Tem um padre jovem no estado de Ontário, província de Ontário, no Canadá. Fez um sermão na igreja, citando a Epístola de São Paulo, em que ele diz: aqueles que não podem herdar a vida eterna. Blasfemadores, ladrões, fornicadores, sodomitas. Está para fazer discriminação contra a nossa comunidade. O padre foi processado. Depois que ele gastou $27 mil em despesa de advogado, acabou o dinheiro dele, mandaram embora. Hoje ele está, caladinho da Silva. A igreja católica, a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja batista, qualquer igreja do Canadá hoje em dia está amordaçada, com medo de falar, em nome da liberdade dos homossexuais. Ora, gente, aquilo que eu pensei que só existia naqueles países, está agora a ser proposto aqui no Brasil. Esse é tal decreto dos direitos humanos, que o presidente Lula está querendo juntar tudo de uma vez só. No Canadá foi gradual, levou uns 30 anos para chegar até hoje em dia. Aqui vai na marreta. Qual é a solução para isso? Bom, eu apresentei o problema. Se eu não contar alguma ideia para a solução, não vale a pena me ouvir. Ora, é o que se chama ação católica. Houve um tempo, no tempo do Papa Pio XI, em que havia ação católica, em que os leigos trabalhavam juntos numa atividade incrível na economia, na política, nas leis, na cultura, para promover o cristianismo nesse país. Nos anos 30 e tanto, quando houve aqui uma nova Constituição, havia ação católica fulgurante no Brasil. E os bispos brasileiros se juntaram e fizeram a Liga Eleitoral Católica. Isso é parte da nossa história, mas pouco conhecida, em que nas paróquias, nas dioceses, em todo local católico, Congregação Mariana, Legião de Maria, Apostolado da Oração, eles tinham uma lista dos candidatos que eram segundo a lei de Deus, os que não eram. Não interessa o partido não interessa, mas tem certas coisas básicas que a gente não pode aceitar. Ora, elegemos um grupo enorme de católicos que escreveram a Constituição, que foi mudada há uns anos atrás, que era a melhor que jamais tivemos, em que havia liberdade de religião, havia o casamento, não havia divórcio, havia assistência religiosa nas prisões, nos quartéis militares, nos hospitais, nas escolas públicas tinha religião. Em criança eu fui à escola pública e tinha religião lá. É evidente, se o povo é católico, por que não tem religião? Nosso amigo Lula está querendo tirar até crucifixo das escolas e repartições públicas. Ou seja, vamos resumir isso. Eu falei que nós hoje em dia, no mundo ocidental, nós elegemos nossos próprios ditadores. E como resultado, a Terceira Guerra Mundial está em curso hoje em dia. Não a guerra entre reis, como a Primeira Guerra Mundial, ou entre presidentes, como a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, vejam bem, é uma guerra declarada pelos governos contra a família, para destruir a família como nós a conhecemos. Quer dizer, quando eu digo família, eu falo de quê? Um homem, uma mulher, unidos no matrimônio, abertos para a vida. Isso é uma família, abertos para ter filhos. Tem ou não tem, outra história, mas abertos para a família, para ter filhos, para a prole. Ora, hoje em dia, não existe nenhum país do mundo em que não haja legislação contra a família. Na Europa Unida, meus amigos, para vocês terem uma ideia, países como a Polônia, Malta, a Irlanda, que não tem ainda aborto livre, a União Europeia ameaça sanções econômicas se não aprovarem o aborto livre. Sanções econômicas.
Ou seja, para conseguir os benefícios materiais da Europa Unida, eles sacrificam a própria identidade cristã. Judas Iscariotes fez menos do que isso. Fez menos do que isso. O que foi a ação católica? Uma ação conjunta entre o clero e o laicato, para promover o reinado social de Jesus Cristo na terra. O mesmo Papa Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei, que não havia antes. A festa que é celebrada no último domingo de outubro, no fim do ano litúrgico. Cristo Rei não é uma festa, Jesus é o rei do meu coraçãozinho. Não, não. Ele é o rei da sociedade. De modo que nós possamos ter uma economia com Deus, leis com Deus, política com Deus, cultura com Deus, uma nação com Deus, para obter as bênçãos de Deus. Pela razão seguinte, Santo Agostinho, doutor da igreja, ensina, e a igreja aceita o ensinamento dele por inteiro, que indivíduos, seres humanos, têm um destino eterno. Nós existimos para ver a Deus na beleza infinita de Deus no céu. Por isso que não há aqui na terra justiça completa. Não existe aqui na terra. Haverá depois. Mas nações são realidades terrenas. Nações começam aqui e terminam aqui. São premiadas ou castigadas aqui. Nações que procuram fazer o bem segundo a lei de Deus são premiadas por Deus aqui na terra. Nações que quebram a lei de Deus são castigadas por Deus aqui na terra. Vejam os judeus, vejam os gregos, os romanos, desapareceram na história. O império, mesmo o Império Britânico desapareceu. Portanto, vejam bem, eu quero distinguir bem para vocês isso. Se no Brasil hoje em dia forem praticados 1 milhão de abortos ilegais, nós temos aqui 1 milhão de pecados mortais de indivíduos. Mas se no Brasil é feito um aborto legal, é o pecado da nação. Compreende a diferença? Se for feito legal, é o governo que é a cabeça do corpo social, que aprova, aí já é a nação. Por exemplo, se uma coisa boa, digamos, indivíduos que, digamos, rezam o terço, são uma coisa boa, mas é uma ação individual. Mas se no governo do Brasil, antes de começar as ações, os trabalhos, eles rezam o terço juntos, é a nação que está rezando, porque eles são a cabeça da nação. Portanto, é muito importante que a gente não se mantenha só a nível individual, mas transmitindo a nossa fé a nível social e coletivo. Vamos agora falar da ação católica. A ação católica hoje em dia, para ser efetiva, deve constar 3 elementos. 1, a oração. 2, o estudo. 3, a ação. Falemos de um por um. E que oração, que estudo e que ação. Nós não temos exércitos, não temos grandes multidões conosco, temos o que temos. Utilizar o que se deve. Lembra da parábola dos talentos? Aquele recebe 5, aquele recebe 2, aquele recebe 1. Não interessa quanto a gente recebe, o que vale mesmo é o que a gente usa, o que a gente faz com aquele talento. Bem, oração. Hoje em dia, eu recomendo isso em todos os países do mundo que eu tenho falado. Nos últimos 30 anos, já visitei uns 20 países do mundo. Faço conferência em 4 línguas. Em português, francês, espanhol e inglês. Esse é o meu trabalho, o meu apostolado. Eu não espero que todo mundo agora faça a mesma coisa. Eu não espero isso, é claro. Cada um faz o que pode, mas deve fazer o que pode. Muitas vezes eu ouço pessoas dizer assim, tal coisa assim, é o mínimo que eu posso fazer. Por que fazer só o mínimo? Por que não fazer o máximo de vez em quando? Se nosso Senhor pensasse como nós, Ele não iria para a flagelação, porque Ele amou acima do próprio repulsa natural que Ele tinha, que hoje nós somos redimidos. E Ele espera de nós, quem quiser ser meu discípulo, o que deve fazer? Pegar o travesseiro, a televisão e me acompanhar? Não, não diz isso não. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Essa é a ideia. O travesseiro e a televisão é outra coisa, não faz parte desse esquema não. Bem, eu recomendo sempre, nós precisamos redescobrir a presença real de nosso Senhor na Sagrada Eucaristia.
o Papa Bento XVI escreveu uma carta apostólica chamada Sacramentum Caritatis, o sacramento do amor, há 2 anos atrás. Muito pouco conhecida. Vão no site do Vaticano e baixa o texto. E ali ele mostra como devemos hoje em dia redescobrir o senso do sagrado diante de Nosso Senhor sacramentado. Tem muito católico que vai à missa que pensa que a Eucaristia é um símbolo de Jesus, é uma coisa sagrada. Como, por exemplo, os trajes, a vestimenta, os paramentos do padre, ou o crucifixo, ou o cálice, são coisas sagradas, mas são coisas. Na Sagrada Eucaristia, nós temos uma pessoa divina, a qual nós adoramos de joelhos. Ora, essa fé na presença real começa a desaparecer hoje em dia. O pessoal vai comungar como se fosse lanchar. Batendo papo e tal, como vai, tá bom, etc. Meu Deus do céu, eu vou receber o corpo e o sangue e a alma e a divindade de Deus encarnado em mim. Eu me torno um tabernáculo, um sacrário da divindade por aqueles 10 minutos, e eu trato isso com leveza. Eu costumo dar esse exemplo. Imagine que a rainha Elizabeth da Inglaterra se converte católica e traz todo o reino da Inglaterra para a igreja católica, e ela vai vir aqui a diocese de São José dos Campos, e fizeram um sorteio aqui de paróquias para ver que paróquia vai receber a rainha católica, e a paróquia do Espírito Santo foi escolhida. Então aqui onde eu estou, tem um trono aqui em cima, digamos, está lá sentada a rainha católica da Inglaterra, e convidou todo mundo a vir aqui cumprimentá-la. Eu pergunto a vocês, como é que a gente se comportaria diante da rainha? Como é que a gente se vestiria para cumprimentar a rainha? Não, rainha não, o Papa Bento XVI vai vir à paróquia aqui, vai pôr um trono aqui, e todo mundo faz fila para ir lá, beijar o anel dele e dizer uma palavrinha para ele em português. Eu lhes pergunto, como é que nós nos comportaríamos diante do Santo Padre, o vigário de Cristo na terra? Dou um melhor exemplo, melhor, digamos que nosso Senhor, o próprio Jesus Cristo, vai vir aqui. Meus amigos, ele não vai vir aqui, ele está aqui na paróquia, está aqui no sacrário. Como é que nós nos comportamos diante dele? Olha, bater no peito, hein? Se dá conta que nós banalizamos o que é de mais sagrado no universo, que é Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Então, primeira oração, redescobrir o senso do sagrado diante de Nosso Senhor na Eucaristia. Ou seja, vigília de oração. Como diz o Santo Padre nessa encíclica que eu citei, momentos de silêncio. Não precisa falar o tempo todo, não. Cantar o tempo todo, nem sequer rezar o texto o tempo todo. Silêncio em que ali está o ostensório, meu Deus e eu. Eu olho para ele, ele olha para mim. Estabelecemos essa relação entre Criador e criatura, entre Redentor e redimido, entre amante e amado. Temos que redescobrir isso, para atrair do céu as graças que precisamos para poder sobreviver o ataque da descristianização. Segunda oração, redescobrir a devoção a São Miguel Arcanjo, aos santos anjos. O Papa Leão XIII teve uma visão em 1890 e tanto, em que ele viu a cidade de Roma e o Vaticano cercado de demônios. Ele acordou numa espécie de sonho que ele teve, num risco enorme, com medo terrível, foi para o quarto dele, pegou caneta e papel e escreveu: São Miguel Arcanjo, defendeis, aquela oração antiga, que a gente rezava antigamente no fim da missa, lembra daquilo? Não sei porque cargas d'água foi eliminada depois do concílio. Ninguém explicou por quê. Hoje está voltando. É um número enorme de paróquias nos Estados Unidos. Acaba a missa, canta o cântico final, aí todo mundo reza a oração a São Miguel Arcanjo. Por quê? Porque estamos nos dando conta que o aborto tem algo de satânico. Antigamente, no tempo antes do cristianismo, havia pessoas que praticavam sacrifício humano aos deuses pagãos. Um tal de Moloch, que era um ídolo gigantesco com a barriga aberta, com fogo dentro, e as mães davam a luz às crianças e vinham e jogavam a criancinha dentro do fogo, no sacrifício humano,
aquele demônio que estava lá em pedra. Com o cristianismo, isso acabou. Hoje em dia, nós voltamos. O que é o aborto, senão a volta ao sacrifício humano diante do novo Deus pagão chamado egoísmo? O Deus pagão chamado egoísmo. É a minha vida, é o meu prazer, o jeito que eu quero. Eu não vou servir a Deus. Portanto, mata a criança. Portanto, vamos redescobrir. Eu trouxe aqui para vocês esses santinhos dos Estados Unidos. Não se preocupe, não está em português, não está em inglês não, está em português. Viu? A oração a São Miguel, eu queria que vocês aprendessem, passassem entre outros, decorassem. E hoje em dia, o movimento Provida nos Estados Unidos, depois de cada dezena do terço, a gente reza a oração a São Miguel Arcanjo. Juntar os santos anjos e Nossa Senhora. Ela é a rainha dos anjos. Quando acaba de rezar, o meu Jesus, perdoar, levar no fogo do inferno, não? Fala em seguida, São Miguel Arcanjo, sério, vai lá. Para quê? Essa oração intensiva assim? Para arrancar do céu as graças necessárias para revitalizar a mentalidade cristã dos nossos povos. Então, primeiro, Sagrada Eucaristia. Segundo, São Miguel Arcanjo. Terceiro, devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é o símbolo da realeza de Jesus. O Brasil não tem rei? Tem sim, chama-se Jesus Cristo. Nós somos todos monarquistas, todos nós. Nosso rei é Jesus, nossa rainha é Nossa Senhora Aparecida. Compreende? É preciso pensar nessas coisas. Isso não é uma coisa assim, um sonho. Não, pensa, isso é a realidade da igreja. Nosso Senhor é vivo e vive entre nós, como nosso rei. Voltar um pouquinho à Eucaristia para lhes dar um exemplo. Eu morei na África do Sul durante 4 anos. Eu sempre ia na Catedral de Joanesburgo, que é a capital da África do Sul, a cidade mais importante da África do Sul. Todo sábado, às 5 da tarde, havia missa, e a catedral sempre cheia de gente. Eu estou na fila lá, e diante de mim tinha uma moça de uns 30 anos, mais ou menos, a minha idade naquela época, eu era solteiro ainda, e ela foi comungar. Ela pôs a mão esquerda, o ministro pôs a hóstia na mão dela, em vez de pegar a hóstia com a mão direita e levar à boca, ela juntou as mãos assim e fez de conta que havia consumido a hóstia. O ministro viu. Falou, a senhora aí, por favor. A senhora mesmo aí, por favor. Consuma agora, por favor. Ela falou, eu ia consumir lá no banco. Não, consuma agora. E ela consumiu. E eu pensei, ela estava querendo roubar? Se queria, por quê? Aí a curiosidade, rapaz, eu tinha que saber. Bom, acabou a missa, vou conversar com ela. Aí começou um concerto de órgão na catedral, e ela estava lá sentadinha, ouvindo o concerto de órgão. E eu olhei o relógio, rapaz, eu tinha que sair, eu tinha 3 amigos me esperando, num lugar chamado La Bella Italia. Era uma pizzaria de primeira, com uma pizza de mussarela, que era um dom de Deus para a humanidade. Digo, olha, eu não posso perder a minha pizza. Não posso, é pecado não ir para aquela pizzaria. Não pode, né? Bom, então eu tive que saber. Aí eu usei aquela frase que todo homem conhece, quando quer falar com uma garota. Nós já nos vimos antes, não é verdade? Nós nos conhecemos, né? Todo mundo conhece isso, né, bom? Então, ela falou assim, pode ser, tá. Ela não estava muito contra, não. Eu digo, olha, não foi na Califórnia? Ela disse, pode ser, eu já estive na Califórnia antes, numa missa privada, talvez. Ela falou, é possível, muito cautelosa. Eu falei, o seu nome não é Eva? Ela disse, é sim. Aí ela saiu com alegria e veio conversar comigo lá de fora. Não faz muito sentido não, né? Eu vou explicar. Quando eu disse Califórnia, eu estava me referindo à cidade de Los Angeles, onde a igreja de Satanás foi fundada por um americano chamado Anton Szandor LaVey, um homem de origem húngara. Já morreu, a filha dele hoje é a grande sacerdotisa de Satanás, que mora em Nova York. Uma igreja que cresce assustadoramente, a tal ponto que ela proibiu de entrar mais gente. Bem, segunda pergunta, eu falei para ela, não foi numa missa privada, eu me referi à tal missa negra, que é feita pelos satanistas para cometer sacrilégios com a Sagrada Eucaristia. Mas quando eu perguntei, o seu nome é Eva? Ela disse, é sim. Por quê? Como é que eu sabia disso? Porque eu estudei a esse respeito. E entre os cultos satânicos,
todas as mulheres têm o apelido de Eva. Por quê? Porque Eva foi a primeira mulher a ter relações com o demônio. E nós herdamos a genética dele, chamado pecado original. Tem que batizar. Então ela pensou que eu era um deles. Que Deus me tire a vida antes disso. Ela pensou que eu era um dos satanistas. Eu perguntei para ela, viu você pegando aquela hóstia lá? Assim, estava pegando. Ah, pois é, eu venho à catedral todo dia para a missa, eu pego uma hóstia e levo para casa. Gente, isso aconteceu comigo. Eu não ouvi essa história, não. Aconteceu comigo. Eu falei, não diga, o que você faz com as hóstias? Ah, eu guardo lá em casa, no meu apartamento, e uma vez cada 15 dias, um deles vem buscar. Aí eu pergunto, vamos perguntar mais coisas para descobrir. Eu falei, escuta, e onde é que fica a missa? Você já foi lá? A resposta dela, meus amigos, devo reconhecer, eu tive medo. Me deu medo. Ela falou assim, não, eu nunca fui lá não, mas eu fui instruída mentalmente para me roubar as hóstias todos os dias. Que controle mental é esse? Essa garota está possessa pelo demônio, eu não estou sabendo. Aí eu me dei conta que eu estava já entrando num terreno pantanoso, eu não sou exorcista, vou cair fora daqui. E ela me deu o telefone dela. Era uma moça inteiramente normal. Não estava lá com um chapéu preto, com uma vassoura, nada disso não. Inteiramente normal. Era uma escrava dos satanistas. Eu fui falar com o padre da universidade, fica pertinho. E o que ele me disse, meus amigos, me encheu de tristeza. E vai também, eu tenho certeza, lhes dá muita tristeza. Ele falou assim, Raimundo, é verdade. Mas infelizmente, desde que a igreja passou a permitir comunhão na mão, ficou a coisa mais fácil do mundo para os satanistas de roubar as hóstias. É verdade. Quem for a Roma, hoje em dia, que for à missa em São Pedro, Santa Maria Maior, ou qualquer basílica de Roma, vai ver que junto do homem de quem que dá a comunhão, tem um italiano grande e forte, olhando para ver se todo mundo consome a hóstia. É o guarda eucarístico, para evitar que sejam roubadas. Hoje em Roma, tem uma pastoral de um padre chamado Giovanni Buonaiuto, cujo objetivo é o de resgatar jovens da escravidão ao satanismo. E ele diz, na entrevista à revista, à agência Zenit, que vem pela internet, ele disse assim, que uma hóstia consagrada no Vaticano pode vender por uns 500 euros no mercado negro. Mas por que eu estou lhes contando isso? Por quê? Para mostrar, meus amigos, que os filhos do demônio acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. E nós banalizamos. Eles enviam os escravos dele para roubar, correm risco de ser preso. E quantos de nós tomamos Nosso Senhor como se fosse uma mercadoria? É preciso fazer um exame de consciência. Nós somos aqueles a quem Nosso Senhor chamou, morreu por nós, morreu por eles também, mas nós dissemos sim a Ele. Então, para haver de fato uma renovação da igreja, da cristandade, é preciso redescobrir a presença real de Jesus na Eucaristia, devoção a São Miguel Arcanjo para a luta contra o demônio e devoção ao Sagrado Coração de Jesus para que ele seja o rei mais uma vez em nossa sociedade. Isso é oração. Cada um, evidentemente, terá mais ideias para sugerir, não há dúvida. Esses são os 3 pontos que nós encorajamos de modo especial para dar uma certa unidade à nova ação católica.